Paz seja com todos. Mais uma vez, temos a alegria, a responsabilidade e o privilégio de estarmos juntos, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Neste momento, eu quero dizer que o tema de hoje é um tema muito importante. O que vamos levar deste mundo? Jó 1, 21 e 22 diz assim, ó. Vamos ver o que é que Jó declara aqui. Ele diz assim, aí disse assim, Jó falando, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Vamos falar com o Pai? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos por esta oportunidade, Senhor, que estamos tendo para, Senhor, aprendermos e meditarmos na Tua palavra. Obrigada, meu Deus, por cada um, Senhor, dos Teus filhos e filhas que está, Senhor, investindo este tempo, Pai, para, Senhor, nos assentarmos aos pés de Cristo e aprender com Ele, Senhor, através da Tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, veja bem, nós temos esse tema, nós encontramos Jó falando aqui que ele nasceu nu, e nu ele ia voltar para a casa do Pai Celeste. E aqui ele disse, eu saí nu do ventre da minha mãe. E quando ele fala que ele não vai levar nada, nós temos que pensar um pouco, porque o céu é tão radiante, tão brilhante, que desta terra nada vale a pena levar para o céu. Porque tudo que tem nesta terra, ela tem a durabilidade para esta terra. Um dia chega ao ponto final de tudo aquilo que é nesta terra. A única coisa que tem durabilidade de eternidade é a nossa alma. É a nossa alma, o espírito de vida que existe em nós, isto é eterno. Mas o corpo não é eterno e tudo aquilo que é terreno não é eterno. E a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. E vamos entender que Jó perdeu todos os bens, perdeu seus filhos, tudo no mesmo dia. E ele, então, era um homem mais rico de Uz. E o que ele fez? Diante daquelas má notícias que chegavam uma atrás da outra. Chegava uma notícia, de repente já chegava outra notícia. Será o que Jó fez? A Bíblia diz que ele teve um posicionamento lindo. Ele se ajoelhou e disse, nada eu trouxe para este mundo e nada levarei dele. Eu nasci sem nada e vou morrer sem nada também. Irmãos, esta verdade tão profunda, ela precisa ter parte na nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos achar que nós somos eternos nesta terra. Nós podemos achar que vamos viver aqui para sempre. Quando não vamos viver aqui para sempre com este corpo que é feito de terra. Um dia nós voltaremos para cá, mas para viver na nova Jerusalém, adornada, que vai descer do céu. Não tem nada a ver com esta terra aqui. Essa terra, ela vai pegar fogo, ela vai ser consumida. Então, as riquezas não vão acompanhar ninguém. Por mais rico que a pessoa seja, ela não vai conseguir levar para lá.
Então, a Bíblia não diz que é pecado ser rico, porque a Bíblia diz que Jó foi um dos homens mais ricos na face da terra, e depois nós temos Abraão, depois temos Salomão e outros que foram muito ricos nesta terra, e não há condenação. Desde que nós temos consciência que isso ficará tudo aqui, e que nós não venhamos nos prender a essas coisas de maneira que a nossa vida não tenha tempo para servir o Deus que nos deu tudo que nós temos. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Todos têm alguma coisa. E ninguém quer perder. Ninguém quer perder aquilo que tem. E não precisa perder. Basta você não colocar o seu coração naquilo que você tem, mas colocar o seu coração naquele que te deu aquilo que você tem, inclusive a sua própria vida. Então, nós não podemos temer quando alguém se enriquece, quando a glória da casa engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo. A sua glória também não acompanhará. Lá no céu, todos nós teremos uma vestimenta de santificação, uma vestimenta celestial, mas lá ninguém vai estar parecendo um mais rico que o outro, um mais poderoso que o outro. Nós vamos estar todos dando glória a Deus por termos chegado lá. E nós sabemos que na terra há pessoas que têm glórias. A glória única é de Deus. Os homens têm glórias, mas as glórias dos homens, elas são passageiras. Elas findam aqui nesta terra porque é da terra. É isso que Deus pode abrir a nossa compreensão e nos dar esse entendimento. Veja que o que Jó declarou, o sábio Salomão declarou a mesma coisa, quando ele diz: como saiu do ventre da mãe, assim voltará, indo como veio, nada tomará o seu trabalho. Veja, para nós sairmos aqui desta terra, nós precisamos acumular. Acumular o quê? Acumular uma poupança? Uma poupança é bom. E a Bíblia diz que você pode pôr no banco para a hora que você precisar, você ter o seu recurso no banco. Mas tem que ter certeza que isso você não vai levar. Mas nós temos que preparar a nossa mala de viagem. A nossa mala de viagem, a composição dela não é de nada terreno, nem a própria mala, mas é espiritual. Um pastor pregava muito sobre preparar a mala, e uma senhora muito simples não entendeu aquilo, e chegou na casa dela e comprou, pediu para o marido, comprou uma mala, e cada vez que ele recebia, ele ia na loja e comprava uma peça de roupa para encher aquela mala. Um dia, o pastor disse: olha, eu não sei mais o que fazer, porque a minha mulher, cada vez que chega em casa, ela chega da igreja e diz: preciso comprar mais uma mala, que é a minha mala para a eternidade. E aí o pastor sentou com aquele homem e explicou para aquele homem que sim, que nos cultos ele falava que todo cristão tem que preparar a sua mala, porque não sabe qual é a hora da viagem, qual é a hora da partida para a eternidade, mas que não são roupas dessa terra, não. As nossas roupas as vestimentas da armadura de Deus. Nós temos que estar com essas roupas da armadura de Deus, que são peça, que é revestimento,
que é uma vestimenta em cima dessa vestimenta do corpo, que é a pele. Nós precisamos estar revestidos. Então, veja bem, aquela mulher não entendeu. E há muitos que não entendem as coisas espirituais. E nós precisamos entender. Nós encontramos o apóstolo São Paulo, este homem que nos ensina tanto, ele foi enfático ao afirmar: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Está em 1 Timóteo 6, 7. Então você vê que foram pessoas ricas, abastadas, que estão fazendo essas declarações tão importantes para cada um de nós. Alguém disse absolutamente nada, enfaticamente nada, horrivelmente nada, decepcionante nada. Nem roupa, nem casa, nem cidade, nem campo, nem praia, nem montanha, nem carro, nem celular, nem cartão de crédito, nem talão de cheques, nem seguro-saúde, nem aposentadoria. Não vamos levar nada, nem o computador, nem a televisão. Quantas vezes nós somos apegados a alguma coisa que é nossa e nós não gostamos que ninguém mexa naquilo? Isso é meu, não mexe, não toque. E zelamos tanto, protegemos, guardamos alguma coisa. E a verdade é que quando nós partimos desta terra, quando outras pessoas vão cuidar daquilo que nós deixamos, aquilo que tinha muito valor para nós, não vai ter valor para quem vai estar olhando ali. Podem pegar aquelas coisas e doar, pode pegar e jogar fora, pode não ter valor. Eu me lembro da minha mãezinha. Minha mãe era uma mulher muito limpa. As coisas dela era perfumada, a roupinha dela era tudo lavada, passada e colocada em saquinho plástico. O Michel é muito parecido com a minha mãe. Também, não sei se agora, depois de casado, faz isso, mas solteiro era uma coisa assim maravilhosa. E minha mãe cuidava de tudo. Podia ser usado, até batidinho, mas tudo limpinho, passadinho, bonitinho. Quantas coisinhas a minha mãe tinha, que os netos não mexiam, ninguém podia mexer, e ela guardava. Eu não estou falando que ela tinha que ser uma pessoa sem zelo, mas ela zelava muito daquilo que era dela. O guarda-roupa dela não tinha nenhum risquinho, porque ela passava lustramóvel e ficava lá, passando. E quando a minha mãe morreu, nós não tivemos força por muitos meses para ir lá esvaziar a casa da minha mãe. Porque nós sabíamos o apego que a minha mãe tinha pelas coisas e o apego que a minha mãe tinha pela própria casa. E como foi difícil. E ali nós separávamos coisa para doar, separava coisa para uns filhos, separava coisa para outros, separava coisa para outro. E separamos. E a pergunta é: o que cada um fez daquilo que foi separado para eles? Se é uma toalha de banho, sem usar, que ela tinha várias, dá para usar. Mas quantas coisas que a minha mãe guardava com medo de faltar e, na verdade, quando ela morreu, não tinha valor para ninguém. Só tinha valor para ela, mas ela não levou nada. Não pôde levar nada. E isso também vai acontecer conosco. Nós não vamos levar nada. Vamos ser sepultados com roupa, porque alguém vai nos vestir.
Nós vamos depender de alguém. Mas essa roupagem vai até o túmulo e ali se desfaz. Agora, dentro da nossa mala, nós temos que ter ingredientes como lealdade, como fidelidade, como gratidão. Quanta coisa! Louvor ao nosso Deus, obediência. Então, veja bem, os ingredientes, a bagagem desta mala é uma bagagem diferente. E nós temos que estar preparando essa bagagem. E não deixar o diabo impedir de nós completarmos a nossa bagagem. O patrimônio não vai acompanhar a pessoa na morte. Um homem morreu e quis ser enterrado, comprou a cova muito grande, que quis ser enterrado com o carro dele. E daí? Enterrou, podia pelo menos ter deixado para alguém usufruir. Se não abrir a cova e não roubar o carro, que era muito caro, aquele carro aconteceu o quê? Ele enferrujou e se desfez tudo. Ele não levou nada. Então, nós temos que ver quais são os componentes da nossa mala. A fé é um dos componentes. Que ao chegarmos diante de Jesus Cristo, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados sois vós que não me viste, mas crestes em mim, e creste pela fé. O que nós vamos pôr também é a comunhão que nós temos com o Senhor nosso Deus. E isso sim, o tempo que nós gastamos com Deus, isso nós colocamos as qualidades que Jesus deu para nós aqui nesta terra, nossos dons, nós estaremos devolvendo eles para o Senhor Jesus. E nós temos que entender que todos que invocam o nome do Senhor e que têm um coração sincero, um coração puro, a palavra de Deus diz que essa pessoa é salva. Está em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A coisa mais valiosa, além da nossa salvação, que é preciosa, nós podemos levar para o céu. Sabe quem? Vidas que nós ganhamos para Jesus. E a Bíblia diz que nós não podemos apresentar ao Senhor com as nossas mãos vazias. Mas coisa terrena, nós não vamos levar. Nós podemos preparar almas para poder se encontrar com o Senhor Jesus. A alma de vida que foi salva pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que ganhar alma, mas nós temos que zelar da nossa alma. A Bíblia diz assim, de que importa, né, o homem ganhar o mundo inteiro, que é temporário, e perder a sua alma, que é eterna. A alma é eterna. É para a eternidade. Mateus 16, 26. Sendo assim, devemos investir nessas coisas. Investir o nosso tempo em cuidar da nossa alma. Investir o nosso tempo em ganhar almas. Investir o nosso tempo a agregar pessoas ao Senhor Jesus e à igreja do Senhor Jesus, que ele diz, eu quero que a minha casa esteja cheia. Jesus quer que a casa dele esteja cheia. E quem é que tem que ir para os valados, para os guetos, para as casas, para os palácios? Ele não faz
acepção de pessoa pobre, rica, miserável. Porque ele olha além do corpo, ele olha para a alma. E todos nós temos uma alma. E sabe, existem 3 formas de investir na salvação das almas. 3 formas. A primeira é através do espiritual, através da oração. Ninguém neste mundo será salvo a não ser que oremos por esta pessoa. Você pode estar orando por esta pessoa hoje e não saber, passa uns anos, alguém vai ganhar ela para Jesus, mas a sua oração foi o quê? Uma ponte sobre as águas, para que a pessoa passasse para Jesus. Lá na eternidade, você vai encontrar com ela, depois você também daqui daquele dia que você plantou a palavra em mim. Chegou o dia em que a palavra germinou e eu aceitei o Senhor. A Bíblia diz para nós em Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara que manda obreiros para a sua seara. Nós temos que estar orando para pessoas vir para o Senhor. E nós temos que orar para que elas sejam obreiros. Obreiros na casa do Senhor. Aquelas que ajudam a fazer a obra de Deus naquilo que é necessário para a obra continuar caminhando na face da terra. Irmãos, a oração, quando ela é feita de todo o coração e com a alma, ela desvenda os nossos olhos espirituais. E a Bíblia diz, Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu veja. Porque o Deus desse século, o papel dele é cegar o nosso entendimento. Os incrédulos já têm o entendimento cegado, não enxerga nada. Não adianta você querer explicar para eles que você está perdendo tempo, eles não entendem. Por isso que nós temos que orar antes de falar com alguém, pedir o Senhor para preparar aquela pessoa que é a terra para ela ouvir. E o Deus desse século fecha o entendimento. E ele quer fechar o entendimento dos cristãos. Porque a hora que nós não tivermos entendimento, nós perdemos a motivação de servir a Deus. Então, ele não quer que resplandeça a luz do Senhor na nossa vida. E o diabo não quer que essa luz também resplandeça na vida das pessoas que estão aí neste mundo. Mas nós temos que quebrar essa resistência, desfazer esse propósito do inimigo para estabelecermos o propósito de Deus. E isso está escrito em 2 Coríntios 4:4, que você pode meditar depois. O item 2 é os recursos humanos. Pregai o Evangelho, o Espírito Santo fará a obra. Através de quem? Através de mim e de você. Não fique esperando alguém fazer, não. Eu não vou fazer, pede para alguém fazer, não. A Bíblia diz, tudo é tudo. Que te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. E para uma pessoa ser salva, precisa invocar o nome do Senhor. Mas para ela invocar o nome do Senhor, antes ela precisa crer, senão ela não vai invocar o nome do Senhor. E para crer, é preciso ouvir, porque crer pela fé. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Outra coisa, para ela crer, tem que haver quem pregue. Nós somos os pregadores do Senhor. Então, nós já fomos enviados, Romanos 10, 13 a 15, a pregar, a evangelizar, a ensinar,
a corrigir, a redarguir, ajudar as pessoas a vencer as barreiras. Vamos estar nos levantando no poder do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor. O terceiro recurso é o recurso financeiro. Irmãos, a Bíblia diz que haverá um memorial diante de Deus para ser entregue àqueles que zelam e cuidam da obra do Senhor. E que cuida do propósito da obra. Qual é o propósito da obra? O propósito da obra é a casa do Senhor, está cheia de pessoas para adorá-lo. Nesse tempo de pandemia, eu tenho o meu cantinho de oração, tenho as fotografias, cada grupo da igreja representado, o conselho local, o conselho nacional, as autoridades de todos os níveis, os pastores da região, ministério local, ministério regional, estadual e nacional. E é importante, e ali tem aqueles que representam, a liderança da igreja, estão todos lá, mas tem aqueles que representam a membresia da igreja. E tem aqueles que representam as nossas crianças, tá lá as fotos das crianças no primeiro templo, para estarmos orando e cuidando delas. Mas tem lá também a catedral, porque quem nos ajudou a fazer a catedral foi Deus. Veio de Deus e nós fizemos, mas quem quis a catedral foi Deus. Muitos anos antes, a pastora Maria, que na época não era nem pastora, era irmã Maria, ela teve a visão da catedral tal como ela é hoje. Ela disse, olha, é uma igreja que parece um leque. Eu não entendi aquilo, e naquele tempo nós não estávamos pensando em fazer catedral. O pensamento da catedral veio depois de 2000, acho que 2003, 2004, quando nós estávamos em célula, e nós estávamos no primeiro templo, e nós fazíamos 3 cultos. 3 cultos, e tinha culto que tinha fila lá fora para entrar. Aí falamos, temos que fazer uma igreja maior. Temos que fazer a catedral. E aí começamos a ver, o pastor Plínio tem uma mente criativa nesse negócio de construção, e ele começou a fazer o croquis de como poderia ser a catedral. Aquele tempo parecia loucura, parecia coisa de quem não tinha juízo. Mas a catedral passou a existir. E quem ajudou a construir a catedral e quem deu os recursos foi Deus. Aconteceu cada coisa na construção do primeiro templo e da catedral que eu vou te dizer, só era a mão de Deus mesmo. Mas a fotografia da catedral está aqui no meu cantinho de guerra, no meu canto de oração. E eu digo, Senhor, aqui está o prédio da catedral. Diante do Senhor, ele não tem valor nenhum se não tiver pessoas dentro dele. Porque o valor dele, espiritual, está nas pessoas que enchem a catedral. As almas que pertencem ao Senhor serão levadas. Mas a catedral vai ficar. E o anticristo pode tomar conta dela, que nós não vamos achar ruim, não vamos estar aqui, não. Pode levar. Mas ela está ali para me orar. Porque a Bíblia diz assim, é o Senhor que acrescenta as almas. Mas Ele acrescenta as almas através de mim e de você. Em nome de Jesus, indo falar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desejar um dia receber esse memorial
Vamos investir em salvação de almas, daquilo que tem valor, e as demais coisas vão ser acrescentadas para nós. Vamos edificar o reino de Deus na terra, porque quando nós edificamos o reino de Deus na terra, está sendo edificado o reino de Deus nos céus. Quem investe na obra de Deus está investindo na salvação de almas. Quando você entrega o seu dízimo, você está investindo em salvação de almas. Quando você entrega a sua oferta, você está investindo em salvação de almas. Jesus foi o maior investidor. Ele abriu mão de riquezas celestiais, abriu mão do céu e morreu por nossa salvação. Você quer maior investidor do que esse? O Senhor está pedindo para você dar a sua vida, não. Dá a vida para Jesus. Ele não está falando que você tem que morrer por ninguém, porque Jesus já morreu. Mas olha quanto Jesus investiu para a salvação de almas. Deixou a casa dele. Às vezes nós não queremos deixar nem uma hora para fazer uma célula. Às vezes não queremos deixar nem 1h30, 2 horas para estar no culto. Às vezes não queremos deixar de 9 até meio-dia para estar num jejum. E ele investiu vida. Ele se vestiu de homem para poder salvar homens. E aqui diz para nós, quem ganha almas é sábio. Sábio é. A verdadeira sabedoria é fazer aquilo que Jesus fez e faz, que é salvar almas. Provérbios 11:30, aqui diz, investir em almas é gerar resultados eternos. Gerar resultados eternos. Os recursos que Deus nos dá não são apenas para deleites neste mundo passageiro, mas também para promover e patrocinar o reino de Deus na face da terra. Eu falava para o pastor Edmundo, se o senhor investir mais em mim, eu vou abrir 50 igrejas nessa cidade. Eu tenho disposição. E é uma coisa que eu gosto. E, não, Diniz, mas tá bom. Olha quantos... Não, não tá bom, não. Me dê recursos. Que recurso que eu queria? O recurso que eu queria é que me ajudasse a pagar um salão por 3 meses e eu abria. Porque todas as obras que eu abri, quem deu a manutenção foi o Rochidale. Mas eu não era superintendente, e era um papel do superintendente. Mas eu não queria saber se era papel do superintendente, porque ele foi chamado para fazer obra, mas eu fui chamada também. E eu recebi responsabilidade. Então, tem que ser para mim e para você um privilégio sermos parceiros de Deus. Parceiros com Deus. Deste mundo temporal, levamos apenas para a eternidade aquilo que investimos para a eternidade e o que é eterno, que são as almas. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender isso, que nos dê compreensão nisso. Às vezes, as pessoas que não gostam do trabalho, não gosta muito de ver eu pregando, porque já sabe que eu sempre vou estar motivando, encorajando, incentivando. E a Bíblia diz, faça até que é dia, porque chegará a noite. Este versículo tem vários ângulos de interpretação. Mas sabe o que o Senhor está falando também nesse versículo? Faça até que você tenha força. Faça até que você tenha disposição. Faça até que você está conseguindo enxergar. Porque os anos passam, as nossas pernas vão ficando fracas,
a nossa memória não tem a mesma imagem. Aliás, eu oro pela minha memória todo dia. Você ora pelo seu cérebro? Você sabe o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, com o partir dos anos, ele vai ficando pequeno, ele vai diminuindo o tamanho. E os cientistas que estudaram na área da medicina e tudo isso, chegaram à conclusão que estas pessoas que ficam com bastante idade e com a mente lúcida, eles mediram, foi porque o cérebro deles não diminuiu. Ah, é? Pois a partir de hoje, orando, meu cérebro, você não vai diminuir. Tudo em você que está desgastado se recupera. Volte ao normal. Eu oro todo dia pelo meu cérebro. Eu oro ao Senhor. Senhor, se o Senhor for me dar velhice, me dê uma velhice digna de ser vivida. Não é velhice que alguém tem que pôr comida na boca, carregar no colo, isso não é vida. Uma velhice com lucidez, com movimento. Uma velhice útil. Não sei se você viu na televisão uma mulher de 102 anos procurando emprego. Meu Deus! O que aconteceu? Lúcida fez pudim, tudo ao vivo. Porque o cérebro dela não diminuiu. E nós temos que orar para que o nosso cérebro não diminua. Porque é o cérebro que conduz todo o corpo. Se ele diminuir, nosso corpo vai perdendo os movimentos. Então vamos pedir, quando diz assim, faça a obra até que é dia, porque chegará a noite. A noite vai chegar para mim, a noite vai chegar para você. E não é noite de trevas, não, porque não tem trevas malignas para nós. Essa noite que vai chegar é a nossa limitação. É as dificuldades que nós vamos enfrentar pela idade. A Bíblia mostra. Nós podemos combater isso porque estamos na graça? Podemos. Podemos. Mas é uma realidade. Você pode orar. Eu oro. Eu busco ao Senhor. Porque eu vejo cada pessoa no final da vida, e eu vou visitar, eu fico, meu Deus, o que essa pessoa está vivendo, Senhor? O que ela está vivendo? Já não pensa mais, não sabe quem, não sabe onde está. Cheguei numa casa para orar para uma senhora, ela estava com Alzheimer, e quando ela me viu, ela disse, o que você veio fazer aqui, tomar o meu marido? E deu outro nome para mim. E aí o que acontece? O marido dela falou assim, essa mulher que ela está falando que veio me tomar, foi uma moça que eu namorei quando eu era mocinha, ela sabia. Guardou na cabeça. Você sabe qual é o sinal que nós estamos ficando velhos? Você já sabia? É esquecer as coisas recentes e lembrar tudo que é antigo. Se você começou a lembrar do primo de 50 anos, coisa antiga, é porque você está ficando velho. As memórias antes, o seu cérebro registrou. E às vezes não está registrando as coisas de agora, aí você não lembra. O que aconteceu? Está uma deficiência no cérebro. Mas ore e diga, Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Então restaura, renova minha mente. Até que eu tenho vida. Não deixe eu virar um trapo, não, porque eu pertenço ao Senhor. Então, vamos fazer a obra de Deus até que nós podemos fazer. Quantos não vêm à casa do Senhor e depois, quando não pode, choram? Diz, ai, que vontade de ir na igreja. Ai, que vontade de ouvir aquele. Ai, que vontade de participar daquela oração.
Sabe por quê? A tendência nossa, humana, é valorizar aquilo que não podemos mais ter. Então, vamos valorizar até que nós temos disposição para ir para a casa do Senhor, disposição para cantar, disposição para adorar, disposição para falar, mente que lembra a palavra de Deus e pode recitar o versículo para alguém. Vamos. Deste mundo não levaremos nada. Só os frutos da fé. Vamos levar almas para o Senhor e adorá-lo, porque Ele merece. Nós precisamos ter coroas de conquista, vê lá em Apocalipse, para colocarmos aos pés do Senhor aquilo que conquistamos nessa terra. E sempre podemos conquistar mais. Vamos orar? Deus te abençoe, obrigado pela tua companhia. Convida, lembre outras pessoas, passa o link e convida elas para estar conosco. É muito bom, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu nome de poder, ó Pai. Senhor, neste momento, nós queremos, ó Pai querido eterno, dizer ao Senhor que nos conscientiza pelo Espírito Santo de que não levaremos nada deste mundo que pertence ao mundo, mas levaremos, Senhor, para Ti as almas, porque elas são eternas, Pai. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos trabalhar até que é dia, até que nós enxergamos, até que nós podemos, até que temos força nas mãos, nas pernas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, pelo Teu poder. Nos ajuda, Paizinho querido, Pai maravilhoso. E nós te agradecemos, meu Pai, hoje e para sempre. Obrigada por cada vida dessa célula. Que eles sintam alimentados pelo Senhor e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito. Paz seja convosco.